Fala galera, a gente vai continuar então o estudo da calorimetria, que é o estudo das trocas de calor entre os corpos. Hoje a gente vai aprender então o que é calor latente. Vamos lá então, a quantidade de calor latente, ela é a quantidade de calor necessária para promover a mudança de fase em um determinado corpo. Caso você não lembre o que é uma mudança de fase, é só você olhar a figura abaixo. Nós temos aqui várias mudanças de fase. Por exemplo, quando você passa do sólido para o líquido, você tem a fusão, do líquido para o vapor a vaporização, do vapor para o líquido a liquefação ou condensação, do líquido para o sólido a solidificação, ou, se passar direto do sólido para o vapor, a gente chama de sublimação. Qualquer quantidade de calor que esteja envolvida em algum desses processos, ela está promovendo uma mudança de fase. Então, essa quantidade de calor vai ser chamada de quantidade de calor latente. Para calcular a quantidade de calor latente, nós vamos utilizar a equação Q é igual a M vezes L, onde M é a massa do corpo, medida em grama, Q é a quantidade de calor latente, medida em caloria, e L é o chamado calor latente do corpo, que será medida em caloria por grama. Esse calor latente ele vai indicar para você quantas calorias são necessárias para fazer uma determinada massa mudar de fase. Uma informação importante que você deve reter é a seguinte: quando um corpo ele está mudando de fase, a sua temperatura não varia, ela permanece constante. Se você pegar uma determinada quantidade de água e colocar no fogo, ela vai aumentar a temperatura dela até atingir 100 graus. A partir do momento que ela atinge 100 graus, até ela evaporar completamente, a temperatura dela continuará sendo 100 graus Celsius. Por quê? Porque quando um corpo ou uma substância está mudando de fase, a sua temperatura permanece invariável. O calor latente de fusão L de uma substância, ele vai indicar para a gente a quantidade de calor que uma determinada massa deve receber ou ceder para mudar de fase. Abaixo nós temos uma tabela com o calor latente de fusão, solidificação, vaporização e condensação da água. O que nós chamamos de curva de aquecimento nada mais é do que um gráfico que vai te dar a temperatura em função da quantidade de calor recebida ou perdida por um corpo. Então repara nesse gráfico aqui que o corpo parte do estado sólido, então ele é aquecido até começar a fundir. No processo de fusão, a temperatura permanece constante. Após fundido, o líquido ele vira líquido e a temperatura desse líquido começa a subir, até que ele atinja a temperatura de ebulição. Durante toda a ebulição, a temperatura dele permanece constante, até que ele vire vapor, quando a temperatura novamente começa a subir. Vamos proceder agora com a resolução de algumas questões como exemplos. A questão número 1 diz o seguinte: qual é a quantidade de calor que deve ser fornecida a 10 gramas de gelo a 0 graus para que ele derreta completamente, dado calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama. Uma informação aqui muito importante é que, repare, a temperatura inicial do gelo é 0 graus, então ele já está no ponto de começar a derreter. Então, lembrando, do início do derretimento até que ele vire água, a temperatura dele vai permanecer invariável. Ele está mudando de fase, portanto é um problema de calor latente. Eu já deixei alguns dados colhidos para a gente ganhar tempo. Então vamos lá. Os dados: a massa do gelo é igual a 10 gramas, ele está a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius, calor latente de fusão igual a 80 calorias por grama, e ele pergunta para a gente a quantidade de calor latente necessária para promover o derretimento desse gelo por inteiro. Bom, a equação que a gente vai usar é a equação do calor latente, que é igual a M vezes L. A massa nós temos, ela vale 10 gramas, e o L nós temos, é igual a 80. Lembrando que esse L é o L de fusão do gelo. 10 vezes 80 será igual a 800 calorias. Na questão número 2, nós temos a seguinte pergunta: quantas calorias devem ser fornecidas a 1 litro de água a 100 graus Celsius para que ela evapore completamente, dado calor de vaporização da água igual a 540 calorias por grama. Informação muito importante: a água já está fervente,
ela já está a 100 graus. Portanto, ela vai manter esta temperatura até que ela evapore completamente. É um problema de mudança de fase. Logo, é um problema de calor latente. Eu deixei alguns dados anotados para a gente ganhar tempo. Então, nós temos aqui um volume de 1 litro de água a uma temperatura inicial de 100 graus. Calor de vaporização da água, 540 calorias por grama. E ele quer saber a quantidade de calor. Bom, primeiramente, tem uma relação muito válida e muito importante, mas ela só é válida para a água. 1 litro de água equivale a 1 kg de água, e 1 kg é igual a 1000 gramas. Portanto, nós temos uma massa de água igual a 1000 gramas. Dito isso, a gente vai para a equação da quantidade de calor latente. Quantidade de calor latente é igual a M vezes L. O M é a massa nós temos, vale 1000 gramas. O L é o calor de vaporização, que vale 540. 1000 vezes 540 vai te dar 540.000 calorias. Vamos então para a última questão, exemplo número 3, e ela diz o seguinte: quantas calorias devem ser retiradas de um copo com 200 gramas de água a 0 graus para que ela congele completamente? Dado calor latente de solidificação igual a menos 80 calorias por grama. Então, agora é a situação inversa. Nós temos uma quantidade de água muito gelada, ela está a 0 graus, portanto, ela está no ponto de começar a congelar. E o problema pergunta quantas calorias devem ser retiradas dessa água para que ela vire gelo. Os dados já estão colhidos para a gente ganhar tempo. Então, nós temos uma massa de 200 gramas a uma temperatura inicial de 0 graus Celsius, que vai ser mantida, porque é uma mudança de fase, e um calor de solidificação igual a menos 80 calorias por grama. Bom, como o corpo está mudando de fase, é um problema de calor latente, então vou usar a equação da quantidade de calor latente, que é igual a M vezes L. A massa nós temos, vale 200, e o L nós temos, vale menos 80. 200 vezes menos 80 vai me dar menos 16.000 calorias. Então, essa é a quantidade de calor que tem que ser retirada dessa água para que ela congele completamente. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Espero que eu tenha te ajudado. Até a próxima aula. Grande abraço.